missão deles vender os produtos para fomento, né? Agora, tem muitos bancos que operam com essas linhas do BNDES, mas se você for lá, eles vão dar um monte de dificuldades para você para pegar esse do BNDES e um monte de facilidades para pegar os produtos deles com juro fácil, com juro mais alto, né? É assim que acontece, né? Então, E aí, e no seu caso, você conseguiu com esse Banco de Fomento do Paraná, e quanto tempo demorou entre você ter entrado com o pedido e até você ter tido o retorno? 45 dias. 45 dias sem falar com ninguém do banco, só através da plataforma. Eles não entram em mensagem, não atendem telefone, é só mensagem na plataforma, não é nem e-mail, sabe? E eles só vão ticando, assim, é uma plataforma que você tem que ir colocando as coisas dentro e eles vão ticando. Esse está certo, esse está errado, volta, mas você não fala com eles. A primeira vez que eu recebi o contato do banco foi agora sexta-feira, que deu 45 dias da entrada dos documentos. Então, foi demorado para mim, não estou dizendo que vai ser demorado para todo mundo. É burocrático, mas também, assim, depois que você pega a prática, que você entende que se você não entregar tudo que eles querem, eles não andam para frente, daí você consegue caminhar. Obrigada, Jorge. Agora a gente tem uma pergunta que é para o Diego. Diego, como gerir uma equipe onde vários colegas tiveram que ser desligados? Como motivar perante o medo? Como que você tem feito isso na sua equipe? O que você sugere? Então, eu acho que são algumas coisas. Primeiro, a transparência, como eu falei. Eu não prometo nada para a equipe. Eu acho que isso é importante, né? As pessoas precisam tomar decisões também. Elas precisam entender o futuro delas. Elas precisam buscar outras oportunidades. Então, a não ser que eu tenha certeza que eu vou garantir aquele emprego, eu não vou iludir ninguém. Eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu sempre fui muito claro com o padrão de meritocracia. Então, tem gente na minha equipe que tem certeza que vai ser a última pessoa do universo, é capaz de o Sofá Café acabar e aquela pessoa continuar contratada por algum motivo. Então, porque merece demais. Então, tem pessoas que estão super tranquilas porque sabem que elas só vão sair dali no final do mundo mesmo. Agora, é óbvio que tem essas questões. O que eu faço, por exemplo, na hora de escolher, como já aconteceu, quem demitir? Primeiro, por questão de meritocracia, como eu falei, e necessidade. Então, tem uma loja que a gente tem bastante eventos, os eventos estão todos cancelados até o final do ano. Óbvio, quem que eu vou demitir? A pessoa de eventos. Eu não preciso mais daquela função, eu não tenho por que pagar um salário que não é o mais barato para ficar comigo até o final do ano. Né? Então, é uma escolha lógica, faz sentido e a equipe entende e aprova isso. Né? E aí, eu ouço muito a minha equipe também. Então, na hora de demitir alguém, eu consulto algumas pessoas que são mais chaves e que têm a sensibilidade de me trazer a realidade da loja e falar, olha, a gente desaprova um pouco mais fulano ou ciclano. Então, se a gente for criar essa escala hierárquica, eu peso bastante isso, eu coloco muito, eu dou um peso muito importante à escolha da equipe de quem, é meio Big Brother, assim, quem vai ser eliminado, né? Então, eles vão me trazer alguém, né? Naturalmente, eles vão me apontar e eu vou avaliar como empresário se faz sentido ou não a gente seguir com essa escolha. E isso vai deixando o processo mais leve, porque as pessoas vão entendendo e vão aprovando as suas decisões. É como se elas fossem dando um aval, falando assim, ok, faz sentido a gente desligar essa pessoa agora, porque o momento pede isso, né? O momento exige isso da gente. Então, agora, isso também vai depender do nível de desligamento que você causar. Se a gente está falando de 50%, 60% da equipe, vai gerar um estresse maior, porque amigos vão começar a ser separados, porque pessoas importantes vão começar a deixar de existir,
porque pessoas vão entender que vão ter que assumir mais responsabilidade, vão falar, pô, mas se ele está demitindo fulano e ele fazia tal e tal atividade, quem vai fazer isso agora? Eles vão saber que vai sobrar para alguém da equipe. Mas isso também eu acho que é muito claro. As pessoas sabem que elas vão ter que se esforçar um pouco mais. E eu percebo, pelo menos no Sofá Café, muita disponibilidade da equipe para isso. Tá todo mundo vestindo muito a camisa e falando, não, eu faço o que for necessário para continuar, eu entendo que para eu continuar com o meu salário, a empresa precisa continuar existindo. Eu entendo que eu vou ter que me esforçar mais, enfim. Então, eu acho que com esses critérios a gente consegue deixar um pouco mais a equipe motivada e conseguir o aval deles. Bacana, Gi, obrigada. Queria fazer uma pergunta agora para o Marcelo. Deixa eu só ver que se a Fernanda está aqui. Acho que ela saiu. Que era uma pergunta da Fernanda, do Amora, em relação a se a conta não está fechando, né? Porque isso está acontecendo com muita gente, né? Hoje quem está com delivery, a conta não fecha. Aí vale a pena ficar aberto com delivery com custo baixo? O que você acha, Marcelo? Tá no mudo, seu. Oi, agora Oi. Foi. Você ouviu a questão? Ouvi. Então, a parte do delivery, né? A parte do delivery, ela é muito importante a gente entender o seguinte. Eu vou falar do meu caso e vou comparar com um outro caso. O meu caso, a gente é um café bistrô, a gente é uma cafeteria, a gente é um restaurante e o delivery, ele é um a mais só. Ele não é a estrutura do coffee. Então, o que acontece? Aqui no coffee, a gente tem as mesas, o salão, os garçons, a gente tem uma estrutura cara. Então, quando eu falei lá atrás na apresentação, quando a gente faz a ficha técnica do delivery, a gente tem que colocar todos aqueles custos, os custos normais, mais o custo da embalagem, os 27% do iFood e assim por diante, para a gente ver se sobra dinheiro. Daí fala assim, Marcela, mas tem tanta gente que ganha dinheiro com iFood, por que eu não ganho? Então, quem ganha dinheiro com delivery é quem tem uma estrutura montada para o delivery. Então, ele tem só cozinha, por exemplo. Eu conheço um monte de empresário que tem só cozinha. Ele não tem o salão, ele não tem a louça, ele não tem o copo de cristal, ele não tem a La Marzocco, ele não tem nada disso. Então, a estrutura de custos dele permite que ele tenha um custo menor e daí, na hora que você coloca a sua margem nesse custo, você consegue ter um custo competitivo com o delivery. Porque você entra lá no Rappi, no iFood, no Uber Eats, eles vendem coisas com preço muito barato. Obviamente, tem as empresas que têm um custo mais alto, um preço mais alto, só que elas são diferenciadas por algum motivo. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer delivery. Eu trabalho com delivery 3 anos, eu trabalhei com delivery. Então, eu passei por tudo isso, né? Então, a gente é obrigado hoje a ter delivery. A gente tem uma desvantagem por ter o salão, mas a gente tem que ter o delivery. Então, você vai ter que ter produtos... O teu cardápio do delivery não necessariamente vai ser o mesmo cardápio do salão. Muito provavelmente, ele vai ser mais enxuto. E você vai colocar no cardápio do delivery aqueles produtos que têm um custo menor e você consegue colocar uma margem maior. Entender? Esse é o estudo, por isso que a gente tem que ter as fichas técnicas e a gente tem que fazer as contas. O delivery tem que fazer contas, senão você vai carregar pedra, senão você vai trabalhar de graça e você vai fechar. Então, é muito importante ter a ficha técnica e entender que o teu cardápio do delivery vai ser só aquele produto que a tua margem no salão, por exemplo, é muito maior. Geralmente, tem produtos que você faz vezes 3, vezes 4, vezes 5. O melhor para estar no delivery é aquele que você faz vezes 5. Porque se você colocar aquele que é vezes 3 no salão, a tua margem já é pequena. E se você der dessa margem pequena nesse produto, colocar 27% para o iFood, não vou ter iFood, vou ter o meu sistema e motoboy, mas você vai ter que ter entrega. Então, você tem que fazer conta e colocar os produtos de custo mais baixo
na ficha técnica e margem maior para absorver o custo do aplicativo, o custo do motoboy, o custo das embalagens. Eu espero que tenha respondido. Mas hoje o Coffee está fechado, né? Sim, ele está fechado porque eu fiz todas essas contas e se eu tivesse o delivery, o meu prejuízo seria maior, justamente por eu ter uma estrutura de custo que não pagava a conta naquele momento. Então, vou dar um exemplo de um colega que tem uma pizzaria delivery e ele tem só cozinha. Para ele, o faturamento dele caiu, acho que uns 90%, ele falou. Ele continua arrebentando, ele ganha dinheiro. Agora, no meu caso, eu tinha delivery, só que eu meio que empatava, vai. Então, para mim, com todos os custos, lembra que eu mostrei todas aquelas 11 contas? Então, eu peguei todas aquelas 11 contas, renegociei, blá, 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 e eu vi o quanto o meu custo caiu. Se eu tivesse o delivery vai ser de 20% a 30%. Quem a base era o salão, o delivery vai ser de 20% a 30% com bastante esforço. E daí ele não paga aquele outro custo. Então, o que eu fiz? Eu fechei, sentei, continuei. Primeiro eu reduzi todos os meus custos, eu fiz tudo o que tinha que fazer e comecei a trabalhar num novo cardápio de delivery. Então, eu peguei minha chefe de cozinha, peguei meus baristas e a gente ficou trabalhando exatamente no que eu falei. Quais os produtos que eu vou colocar que eu consigo ter uma margem? E não adianta colocar aquilo que todo mundo tem, porque na hora que você coloca o que todo mundo tem muita gente que tem aquilo muito barato. Então, você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Então, agora em junho, eu afastei meus funcionários, né? E eles agora em junho voltam com carga reduzida para continuar com os custos mais baixos. E daí eu vou entrar com delivery já numa outra condição, com cardápio mais enxuto, colocando somente os produtos que têm a margem maior do salão para conseguir absorver a perda de margem, né, que o delivery traz. Então, eu acho que não tem saída, a gente tem que ter delivery, mas a gente tem que fazer conta para fazer o que tem que fazer. Então, hoje eu fechei, o delivery não pagava minha conta, mas agora a partir de junho ele vai ter que pagar, mesmo porque eu fiz ajuste de funcionários, né, como todo mundo. Então, eu estou com uma estrutura agora um pouco mais enxuta. E a gente tem que refazer todas essas contas e tem que ir para o delivery, não tem jeito. A gente não vai ter saída agora. Mas não pensa também que vai pagar as contas. Ela vai ficar bem justinha, mas é o que a gente tem para o momento. Porque ficar fechado também até o final do ano não vai dar. Então, a gente serve muito brunch aqui. Final de semana, a gente faz muito brunch. Então, a gente refez todos os brunches, o que vai, o que não vai, qual que é o prato, você tem que ver qual que é o ticket médio do delivery. Não adianta você fazer delivery de um expresso, por exemplo. Se você vender um expresso, não paga um motoboy. Então, você tem que montar um pacote de café da manhã. Então, você vai ter o café, você vai ter o suco, você vai ter o brunch. Daí, na hora que você monta esse pacote, esse combo, daí você consegue fazer de tal maneira que sobre alguma coisa para você. O que não é vergonha, tem que sobrar dinheiro para a gente, porque a gente tem conta para pagar. Então, a gente precisa refazer todas essas contas. Então, é isso. O delivery é inexorável. Todo mundo vai ter que ter, não tem para onde correr, né? Na verdade, eu sempre acreditei nisso, só que eu bati cabeça, né? Como é que eu fazia o delivery? Eu falava assim, se o meu salão é esse, então eu vou replicar o meu cardápio do salão no delivery. É o mais simples de fazer, mas não é o que funciona. Então, você precisa tratar o delivery como um outro negócio. Não adianta falar assim, é uma extensão. O meu erro foi tratar o delivery como uma extensão do coffee. Não, é um outro negócio que eu tenho que fazer com que os produtos que estejam lá tenham margem, que tenham rentabilidade. Porque muitas vezes o produto tinha margem, tinha rentabilidade para mim no salão. Só que na hora que eu punha os 27% do iFood, punha embalagem, motoboy, blá, blá, blá e tudo mais, não sobrava nada. Ainda mais agora o pessoal está pondo
Voucher é 4, 5, 6%, dependendo da empresa. Então, fica 4, 5, 6% para o voucher, 27% para o iFood. E quanto que sobra para você? Não sobra nada. Então, você tem que entender. Por isso que eu falei que todas aquelas contas lá, o pessoal tem que entender aquilo de verdade. E entender de verdade. E tem que fazer a ficha técnica de verdade para ver o quanto sobra. Se não, se a gente vai no feeling, a gente muitas vezes faz muita coisa no feeling, depois de um mês você vai ver que não sobrou nada. Falou, mas eu estou trabalhando igual um louco, estou vendendo pra caramba, onde é que está o dinheiro? O que aconteceu? Sumiu o dinheiro? Sumiu. Você pagou todo mundo e não sobrou nada para você. Mas tem que fazer delivery, tem que fazer o estudo, tem que fazer as contas e tem que arrumar uma maneira de fazer um delivery viável. Com iFood, sem iFood, com app próprio, com motoboy, você vai ter que pensar, mas tem que fazer. Tá, legal. A gente tem uma pergunta aqui em relação a quais são as medidas urgentes para redução de custos. Você poderia elencar 3, assim, que sempre são os custos altos de uma cafeteria e que tem que estar no radar dos proprietários de cafeteria para correr com essa redução? A resposta é meio dura, mas é verdade. 40% dos custos são os funcionários. Então, você precisa... A primeira coisa que você tem que fazer, adequar o número de funcionários para o teu faturamento. Não tem milagre. Antes eu tinha 10 funcionários, hoje eu estou com 7. E a gente vai ter que se virar com esses 7. E o volume vai cair mais do que 30%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que sentar com a equipe e falar, equipe, a gente precisa fazer milagre aqui. A gente vai ter que, com esse 7, tocar o barco. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ajustar o custo, que para todo mundo, todas as empresas, está em torno de 40% a 50% é a mão de obra. O segundo custo é a parte para mim, no restaurante, né, o Coffee & Co é uma cafeteria e um bistrô, é a parte de compras de produtos, alimentos e bebidas. Então, você tem que fazer com que o seu custo seja ajustado. Você tem que acertar teu custo de compras. Então, você tem que ver quais os melhores fornecedores, você não pode baixar a qualidade, mas você tem que comprar melhor. Então, você tem que ter um controle gigantesco de quanto você está pagando, se você está comprando mais do que você precisa, controle de estoque, data de validade, isso tem que fazer. Algumas outras coisas que... Então, só aí você já está com 70%, por aí 70% do teu custo está aí. Daí você vem com todas as coisas que eu gastava de marketing. Aí, quanto eu gastava de Facebook, de Instagram, hoje o pessoal está querendo ver tanto o Facebook e o Instagram, nesses 2 meses que passaram, o pessoal não estava vendo. Então, eu zerei tudo. Não estou fazendo, mas agora eu vou voltar com delivery. Vou ter que fazer Facebook e Instagram para ver se vende. Então, as pessoas precisam entender, voltar naquelas contas e ver aonde que ela pode reduzir. É isso. Tem que voltar naquelas contas e voltar. Geralmente, sempre os 2 maiores custos são esses, compras e mão de obra. Daí tem contador, mas não tem muito como negociar contador. Tem nutricionista, tem que ter nutricionista. Nutricionista, dá para conseguir uma nutricionista mais barata? Você tem que voltar em conta por conta e ver o que você vai fazer. Não tem jeito. Agora, assim, pensando em cafeterias que têm uma estrutura pequena, né? Então, assim, que é o proprietário e mais um barista, o proprietário e mais 2 baristas, que, em geral, um dos custos mais altos é o aluguel, né? Aí eu jogo essa pergunta para os 3 e para quem tiver, né? Como a gente está aqui numa sala, todo mundo junto, acho que a gente pode conversar sobre isso, assim. Eu tenho alguns amigos que estão decidindo fechar, manter venda de café, delivery de café em grãos, tal, mas abrir mão da estrutura física, que é um custo alto, e que nos próximos meses a gente vai ter, em alguns lugares que são pequenos, por exemplo, imagina, você vai ter uma redução de atendimento ali, você vai poder atender muito menos pessoas, e em espaços pequenos vai virar praticamente takeaway, né? Então, muita gente está abrindo mão do espaço físico, não necessariamente para voltar, para buscar outro ponto, mas para dar uma segurada
por conta disso, né? Por conta desse custo alto do aluguel. O que vocês acham disso? É um caminho? A gente tem que buscar outros formatos de negócio? A gente acha que ainda sofre muito, né? A gente é apegado aos projetos que a gente tem, né? Depois a gente ficou tanto tempo ali desenvolvendo, acho que o Vitor também pode falar um pouco. E aí, no final das contas, no caso ainda dessas cafeterias pequenas, tipo, é super o projeto do coração, do proprietário, que tem a cara dele, enfim. Então, tipo, acho que a gente fica nesse dilema, né? Desapego de um projeto que eu me dediquei tanto, e aí fico só entregando café ou não, vou para uma bike, vou para o food truck, enfim. O que vocês acham? Eu vou falar um pouquinho, por exemplo, o shopping. Quem está com o shopping está muito enrolado com aluguel, condomínio e tudo mais. Só que daí ele tem os contratos, né? As cláusulas de saída. Ele tem que ver como é que ele vai fazer com essa cláusula de saída. Ele tem que conversar com o proprietário do shopping. E o que acontece? O shopping ele vai ter que, de alguma maneira, ajudar. Se não ajudar, o que vai acontecer? Se o shopping falar, não vou ajudar, vai sair todas as lojas, vão sair de lá. Então, não vai ter ninguém, mas daí, quem que vai entrar depois? Então, eu sei que tem alguns shoppings que estão ajudando, outros que não. Tem proprietário de imóvel que está ajudando, outros que não. Mas, realmente, como vai ter um reajuste de volume, vai ter que fazer um reajuste de espaço. Então, muitos terão que procurar um espaço menor. Só que procurar um espaço menor, o aluguel vai passar, sei lá, vou chutar aqui, de 10 para 5. Estou chutando de 10 para 5. Só que não é tão simples você mudar, né? Você tem as cláusulas de saída e se você for por um outro espaço, você vai ter que, de alguma maneira, investir numa nova decoração. Então, isso é muito pessoal. Cada pessoa, cada empresário vai ter que pensar bastante em quanto você consegue negociar com o teu ponto, com o proprietário do ponto, quanto que você vai gastar de investimento. E tem uns que não tem jeito, vou ter que sair mesmo. Daí o cara tem 3 unidades. Será que ele precisa das 3 unidades? Não é melhor ficar com 2 unidades só para salvar a empresa? Então, isso é muito pessoal de cada empresário. Essas contas têm que ser feitas mesmo. Geralmente, o custo do aluguel está em torno de 8% do faturamento. Então, se ele gasta 50 pau de aluguel, ele vai ter que fazer isso ser 8% do faturamento dele. Ele está com problemas. Então, sim, vai ter que repensar ponto, vai ter que repensar aluguel, vai ter que repensar tudo. Só que tem que pensar quanto você tem que pagar de multa para sair, quanto que você vai economizar por mês e quanto que você vai gastar para investir num novo ponto. Que menor, mas você vai ter que investir num ponto menor. Alguma coisa você vai ter que fazer. Mas eu acho que vai ter muito ponto aberto aí, disponível para o pessoal repensar. Porque todos aqueles empresários de imóveis que estão sendo duros na negociação, o dono do estabelecimento, da cafeteria, vai sair, vai ter muita gente saindo e vai ter muito ponto disponível. Não tem muita gente procurando ponto hoje também. Então, tem que fazer conta, tem que voltar lá naquelas 11 continhas, fazer todas as contas de quanto você economiza e quanto você vai investir para trocar de ponto. Mas no nosso caso, a gente conseguiu... Eu acho também assim, eu fui muito transparente com a imobiliária. Expliquei, né, de novo, não é algo que a gente precisa se matar de explicar, porque é nítido. Eu estou há 10 anos no mesmo ponto, por exemplo, e eu tinha certeza que o meu pedido não estava chegando ao proprietário. Então, eu insisti durante, acho que 3 semanas, e aí eu comecei a engrossar um pouco mais a conversa, ser um pouco mais radical, e justamente argumentando com esse tipo de negociação, olha, eu estou aqui há 10 anos, eu já fiz reforma estrutural e não pedi um centavo. Aliás, em 10 anos eu nunca falei com vocês, eu nunca tive por que falar. Agora que eu estou pedindo, né, uma ajuda, a gente vai fechar o diálogo por isso. Até que depois de umas 3 semanas sem retorno positivo, era sempre assim, o proprietário não autorizou, o proprietário não autorizou. O que eu tinha combinado? Eu queria pagar 30% do valor do aluguel enquanto estivesse em pandemia, porque eu estava absolutamente fechado, absolutamente. E a resposta que eu tinha era sempre negativa.
Aí a advogada do Sofá Café falou assim, não, então a gente vai entrar com uma liminar, eu vou ganhar. E no dia que ela ganhou. O juiz entendeu, a gente pegou o faturamento dos últimos de um ano da empresa e mostrou que a gente estava a zero, mostrou os contratos de afastamento da equipe inteira. Falou, olha, este ponto comercial não está funcionando. Está assim, absolutamente zero entrada para cá. E o juiz deferiu 50% de abatimento no valor do aluguel, por enquanto durar a pandemia. Se durar um mês, é um mês. Se durar 6 meses, são 6 meses. E com possibilidade de negociação favorável a nós por mais 3 meses no retorno. Porque o retorno que eu tive da imobiliária, quando eles deram positivo, foi, olha, beleza, você vai pagar 30% do aluguel, mas assim que voltar, você vai pagar o seu boleto cheio e os 70% que você deixou de pagar. Eu falei, meu, mas aí não serve. Aí, que vantagem que você está postergando e eu vou voltar com um cenário péssimo, de muitas contas de faturamento baixíssimo. No final das contas, a imobiliária aceitou, a gente não precisou usar a medida liminar que a gente ganhou, então ela está lá parada, a gente acabou fechando um acordo, mas agora eu tenho até embasamento jurídico para que se no retorno eu não conseguir uma negociação, porque eu também não quero pagar o boleto cheio lá na frente, eu consigo uma redução do aluguel por conta disso. Então, acho que tem diálogo e acho que é possível também usar uma força liminar, porque as coisas estão ao nosso favor. Né? A gente não está fazendo de má fé, a gente está fazendo por uma necessidade. Então, é possível a gente conseguir isso daí, eu acho. Pessoal, a gente tem 9 minutos. A gente podia falar um pouco mais sobre retomada aí, sobre o que a gente acha, mas eu não sei, queria primeiro abrir para ver se alguém tem mais alguma pergunta, que aqui no chat não está aparecendo para mim. Lu, você quer abrir um pouquinho o microfone do pessoal para ver se alguém quer falar alguma coisa? Jorge, o seu está mudo. Tá. Não, mas tá aberto para todo mundo. É só liberar o seu próprio. Não tá. Não? A Jorge não está conseguindo. Agora deu. Libera o de todo mundo, Lu. Que aí, se alguém quiser falar, acho que é um momento aí que a gente pode se abrir. Abram seus corações. Então, pessoal, como eu falei, a gente já está num processinho de retomada aqui, né? Com bastante cautela, né? Realmente o movimento está muito abaixo. Nós estamos assumindo que a gente vai continuar no mesmo ponto, porque para nós é completamente inviável pelo tamanho que nós somos ir para outro ponto. Então não tem como. O dono do imóvel, ele tem uma negociação direta com a gente, não é via imobiliária. E no primeiro mês, o mês de março, ele foi muito duro, mas no mês de abril ele viu realmente que a gente estava fechado, só estava atendendo o balcão praticamente, e ele fez uma negociação de 30% de redução por 2 meses, né? Que a gente não fechou completamente, mas isso já deu um fôlego. E o que eu só queria colocar uma palavra de esperança aí, pessoal, que eu acho que aqueles que realmente acham que vão conseguir, esses sim procurem, se for o caso, um empréstimo, porque também não vale a pena se endividar se você não tiver esse fôlego para assumir, assim. Então, aqui a nossa empresa é uma empresa muito familiar, né? Eu, meu marido e tenho 2 filhos que trabalham comigo. A gente está cortando tudo que é o nosso para poder preservar o negócio e os nossos colaboradores, né? Até porque tem muitos que têm muito tempo com a gente e eles quase já são parte da família, né? Eu posso falar do nosso mercado aqui em Curitiba. O que a gente viu foi um apoio muito grande dos clientes, que mesmo aqueles que não iam na loja para tomar o café, mas eles iam comprar o café e o pão. No primeiro mês a gente teve uma queda significativa de venda do café em grão, e apesar da gente ter implantado delivery e tudo mais, o nosso delivery é próprio, a gente não usa iFood nem nenhuma outra empresa.
Mas também eu quero colocar essa palavra de esperança, porque a partir de 1º de maio, as nossas vendas de café, de grão, tá? Elas estão iguais ao que eram em maio do ano passado. Então, isso mostra que aquele cliente que a gente conquistou, ele não migrou para outro tipo de produto. Ele ainda está nos prestigiando, né? Uma coisa que diminuiu muito aqui em Curitiba, praticamente acabou, foi o turismo. E nós somos um ponto turístico. Então, esses clientes, sim, a gente perdeu, né? E eu acho que a retomada vai ser bem difícil nesse sentido, até que tudo volte ao normal, né? Das pessoas viajarem e tudo mais. Mas eu acho que tem que ser bem forte em 2 sentidos. Forte de saber que vale a pena investir e continuar, ou forte o suficiente para dizer, putz, não deu. E só que se a pessoa tomar essa atitude de tipo, não deu, aí o quanto antes é melhor, pessoal, porque o prejuízo vai se acumulando. Então, eu acho que a esperança é o que eu quero colocar, assim, que o público não vai deixar de ir no lugar de vocês, tá? A gente tem restrição, tudo, mas eu acho que as notícias também, elas estão um pouco mais apavorantes do que parece, né? Pelo menos aqui para nós, aqui no Sul, o número de contaminados é grande, mas o número de falecidos, de óbitos é bem pequeno. O nosso sistema de saúde é bom, mas realmente as pessoas que faleceram eram pessoas que estavam em condição muito precária de saúde já. Né? Então, eu acho que isso tudo vai passar. Só isso que eu queria falar. Obrigada, Jorge. Obrigada. Diego, Marcelo, Vitor, vocês querem falar alguma coisa um pouco sobre retomada? A gente tem 2 minutos e meio. Eu acho que o retomado é Diego, né, Diego? Vocês ficam à vontade. Eu acho é isso, gente. Assim, o que sempre me preocupou mais do que o momento é o futuro. O momento, para mim, foi simples, porque a gente tinha bem estruturado o caixa. Então, assim, no momento que a gente parou, eu já falei, bom, até quando eu consigo manter do jeito que está? Sem mandar embora, sem fazer nada, até quando que eu tenho dinheiro sem precisar bater a porta de um banco, alguma coisa assim. Então, é óbvio que me preocupa, porque eu tenho que repor isso em algum momento, é um rombo gigantesco, eu tenho que correr atrás de outras formas de ganhar dinheiro, que não seja necessariamente vendendo café, né, mas dentro dessa área. Mas o problema é o futuro, porque a gente não consegue prever, né? Assim, como que vai ser, qual que vai ser a ocupação, as pessoas vão... Eu sou um cara que, como consumidor, tô doido para sair e comer fora. Não tenho medo, enfim, eu quero mesmo, eu gosto, acho importante, faz parte da minha vida social isso. Mas tem pessoas que vão ter medo, tem pessoas que vão estar receosas, e isso eu não consigo prever. E o que eu não consigo prever é que me deixa inseguro, né? Essa imprevisibilidade do que vai acontecer em junho me deixa tenso. Então, assim, a retomada é o que mais me preocupa, sempre me preocupou. E eu estou juntando o máximo de esforços para conseguir voltar sem um trauma muito grande. E pronto, acho que é o que a Jorge falou, pronto para tomar decisões de ter que interromper ciclos no momento que for, porque senão o negócio está fadado à falência, se a gente não for ágil nesse sentido. Acho que Pessoal, falta menos de 1 minuto. Queria agradecer muito a participação de vocês. Queria avisar que todos os nossos links vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Provavelmente não agora já, mas a gente deve ir nos próximos dias já subir. E aí a gente comunica vocês nos nossos canais, né? No WhatsApp, nas redes, quando os vídeos estiverem disponíveis lá. Obrigada pelos palestrantes, a disponibilidade, generosidade aqui de trocar as experiências, de compartilhar. Obrigada pelos participantes.
E vamos fazer mais. Acho que a gente precisa conversar bastante. Ainda tem bastante coisa para falar, né, gente? Agradeço também a Luísa, que fez toda a organização do evento aí, o Mocorre, né?